Graças e paz, amados, quero convidar vocês a refletirem junto comigo num texto das Sagradas Escrituras. O texto que eu escolhi é o texto de Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte. Eu vou ler o versículo 20, que diz assim: Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Palavras duras do mestre, palavras que geram em nós uma reflexão acerca do reino dos céus. Jesus diz aqui que se a nossa justiça não exceder aos escribas e fariseus, e aqui nós temos um grande problema, porque quando se fala em escriba e fariseus, eu estou aqui contextualizando, na época de Jesus, ele estava falando das pessoas que eram mais dedicadas à lei. Os escribas e fariseus, eles eram reconhecidos pela comunidade judaica, pelos judeus, pelos até povos vizinhos, como pessoas extremamente zelosas pela lei. Eles eram aqueles que observavam a lei, eles eram aqueles que defendiam. Nos nossos dias, nós diríamos que eles eram os radicais, eles eram da extrema, eles eram daqueles que iam a fundo. Tá? Então aqui, Jesus ele coloca os escribas e fariseus como um parâmetro inferior. Ele está dizendo que para entrar no reino de Deus, pela lei, deveria ser acima dos escribas e dos fariseus, exceder em muito aos escribas e fariseus. E se a gente ler o contexto, a gente vai entender melhor as palavras do mestre. Ele começa dizendo, aqui, em versículos anteriores, nos 17 mais precisamente, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para cumprir. Então ele vai enfatizar a importância da lei, da necessidade de se cumprir a lei. Jesus ele veio porque ele entendia que a lei é o padrão de Deus, é a justiça de Deus, é o parâmetro que Deus julga o homem como condenado ou como salvo, ou como justo ou como injusto. Nesse caso, Jesus ele vai e afirma que ele veio para cumprir a lei. E nós sabemos, na leitura dos evangelhos, que ele cumpriu toda a lei, que ele foi aceito, quando lá na cruz, ele derrama seu sangue, ali é o justo, aquele que cumpriu a lei, morrendo pelos injustos, por aqueles que não cumpriram a lei. E a prova de que Deus realmente reconheceu a obra de Cristo como um justo morrendo pelos injustos é a ressurreição. A ressurreição de Cristo é a prova de que a oferta entregue ao Pai foi aceita. E aí nós precisamos observar aqui que Jesus ele continua falando sobre a lei, dizendo que a importância de toda observação da lei, de todo o requisito da lei deveria ser cumprido. Então aqui ele já está dando um tapa na cara. Aqui ele já está colocando em dificuldade aos religiosos da época. Então, que dirá também os religiosos de hoje, que acham que cumprem a lei, que são certinhos, que são corretos, que não fazem nada de errado, que são obedientes, que são acima, que são superiores. Então aqui Jesus está falando, olha, se não observar todos os pontos da lei, é culpado. E aí ele vai continuando aqui, falar que os escribas e os fariseus, eles foram reprovados porque, apesar deles não fazerem aquilo que às vezes estava na lei, mas no coração deles, eles tinham desejo. As intenções também deles não eram boas. E aqui Jesus fala, por isso que a justiça tinha que ser superior à dos escribas e fariseus, porque a lei, ela julga não somente o ato, mas a intenção. Olha lá, você não adultera com a tua vizinha, mas você cobiça a mulher do teu próximo. E isso ali já é
né, uma prática pecaminosa. Você não mata, porque de repente você não tem coragem de liquidar uma pessoa, mas no teu coração você tem ódio por aquela pessoa. Você ofende, você tem... Então, você, na realidade, está matando aquela pessoa. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que nós não cumprimos a lei, porque a lei não julga somente as nossas ações. Há muitas pessoas que estão dentro de um sistema religioso e elas são condicionadas a seguir aquelas regras. Mas o coração delas está desejoso em pecar, desejoso. Tem muitas pessoas que ficam presas a alguns princípios, eu sigo alguns princípios, algumas regras da Bíblia, aquelas que na verdade convém, né? Elas se cerceiam de algumas regras que elas entendem que dá para poder cumprir e que é interessante para elas, né? E aí elas ficam ali condicionadas àqueles princípios, aquelas regras. Mas na verdade o coração está totalmente desejoso de coisas erradas, está totalmente desejoso de fazer aquilo que não agrada a Deus. E às vezes não faz, não porque tem temor a Deus, é porque não tem coragem, é porque tem medo do inferno, então está ali aprisionado. Mas aí Jesus diz que essas pessoas, na verdade, elas estão já condenadas, porque a lei condena o nosso coração. Deus sonda as nossas intenções, as nossas ações, lá no mais íntimo. E aí, então nós podemos entender o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que a lei serviu de aio para a vida do cristão. Isto é, Jesus está explicando claramente que pela lei ninguém vai conseguir entrar no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus, pela lei, nós tínhamos que ser acima dos fariseus. E hoje, se nós pegarmos no mundo contemporâneo, o mais religioso que estiver aí, a pessoa que está lá, diz que faz boas obras, que ela não vai chegar perto de um fariseu. E Jesus está dizendo que nós temos que ser muito melhores que os fariseus. Hoje o sistema religioso tem formado muitos religiosos, bons fariseus, somente isso. Mas isso não vai levar as pessoas ao céu. A lei, ela veio para mostrar a nossa necessidade da graça de Cristo. Por isso que Paulo fala que a lei serviu de aio. O que é o aio? É o condutor. No mundo antigo, alguns povos tinham, o aio, que era um escravo, que ele levava os filhos dos senhores até um professor, até um mestre, para que eles pudessem aprender as lições básicas que eram necessárias na época, na formação educacional da época. Então, Paulo utiliza desse exemplo do aio, Hoje nós for trazer para os nossos dias, eu falo que o aio seria o tio da perua, Aquele condutor que pega as crianças, e leva até a escola, o motorista escolar, Então, seria isso, porque ele conduz. Então, a lei, na verdade, ela nos conduz até Cristo. Ela nos conduz até a graça do Evangelho. Ela nos mostra que nós somos miseráveis pecadores. E que por mais que nós tentamos ser zelosos, dedicados, perfeitos diante de Deus, o nosso coração está contaminado. E nós pecamos pelas nossas próprias intenções e pelos nossos próprios sentimentos. E aí nós nos debruçamos na graça de Cristo, confiando somente na obra do Senhor. Porque foi somente Ele que não anulou a lei, mas Ele cumpriu a lei. Então eu hoje cumpro a lei, não pelas minhas obras e não pelas minhas atitudes e pensamentos, mas eu cumpro a lei, porque eu olho para Cristo, e é através da obra de Cristo é que Deus julga a minha vida, e na obra de Cristo, Deus encontra a justificação. Então, em Cristo Jesus, Ele sim cumpriu a lei. Eu posso ser justificado. A lei,
ela me leva a reconhecer a minha natureza pecaminosa. A lei me coloca, né, numa situação de problema, mas a mesma lei revela Jesus. E em Jesus nós podemos verdadeiramente sermos perdoados, justificados, transformados na presença do Senhor. Que nós possamos, não viver a legalidade dos fariseus, não possamos hoje nos prender a um sistema religioso no qual as pessoas querem arrotar uma santidade, querem fingir uma superioridade, querem apresentar uma espiritualidade, quando na verdade não experimentaram da graça de Deus. Aos religiosos vão caminhar confiando nas suas obras, mas aos miseráveis pecadores, agraciados pela misericórdia de Deus e iluminados pelo Espírito Santo para entender o Evangelho, a esses pertencem o reino dos céus. Que nós possamos sermos conduzidos pela luz do Evangelho e não pela religiosidade que tão escraviza as pessoas e os conduz à perdição eterna. Que Deus abençoe. Se essa palavra de alguma forma falou o teu coração, impactou, peço para nos ajudar, deixa um like, se inscreva no nosso canal, contribua aqui com o nosso projeto Semeadores da Palavra, projeto de conduzir a palavra de Deus, de levar as pessoas ao conhecimento das Escrituras. Compartilhe esse conteúdo. Nós temos aí na nossa plataforma vários vídeos aí de estudo. Nós estamos com uma série sobre a história da teologia, no qual a gente vai explicando, desde lá da era dos pais da igreja, a patrística, até os dias de hoje, como se desenvolveu a igreja, como que o conhecimento teológico se desenvolveu para contribuir para o reino de Deus. Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção.